Hoje nós vamos ter uma aulinha básica aí sobre as principais informações sobre fração. Quais são as primeiras coisas que você precisa saber? Quais as primeiras noções? O que é uma fração? O que é o numerador e denominador? Como a gente representa as frações de forma numérica ou através das imagens, né? Uma representação aí geométrica. E ainda como se lê fração, ok? Então vamos para a nossa aulinha. Bom, vamos entender o que é fração, mas para isso eu respondo essa pergunta bem básica e facílima. Quantos bolos temos aqui? Claro, professora, temos apenas um bolo. Pois é, eu tenho um bolo inteiro e eu tenho o número 1 que representa um número inteiro. Quantos bolos nós temos aqui? Quantos bolos inteiros nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 bolos. Se eu tenho 5 bolos inteiros, aqui está minha representação numérica, meu número 5. 5 números, 5 bolos inteiros. Agora, quantos bolos inteiros nós temos aqui? Eu posso falar que eu tenho um bolo inteiro aqui? Seria certo? Não, professora, porque está faltando um pedaço. Então, eu não posso dizer que esse bolo é um bolo inteiro. Eu estaria errada se colocasse aí o número 1 representando o bolo inteiro, porque ele não está inteiro. Isso é fração. É quando eu pego um objeto, eu pego um alimento, um item qualquer, e eu reparto ele, eu divido, eu quebro em partes iguais, eu divido em partes iguais. Esse bolo aí era um bolo inteiro, porém ele foi partido em pedaços menores. E essas partes a gente chama de fração. É um número quebrado, dividido, partido. Tudo bem? Entendeu o que é uma fração? A diferença do número inteiro para o número fracionário é que aqui eu estou tratando de números inteiros, objetos inteiros, e aqui objetos divididos, partidos. Certo? Primeira parte, ok. A fração de forma numérica. Olha lá, eu tenho o número de cima, que é chamado de numerador, e o número que fica abaixo, chamado de denominador. Portanto, eu tenho que agora entender que o que significa meu numerador, o que significa meu denominador. Olha só, gente, o denominador, esse número que está em marrom aí, o número 2, significa o número de partes em que o meu inteiro foi dividido. Então, se eu tenho um bolo, eu dividi em quantas partes ele aí? Em 2 pedaços, 2 partes. Se eu tenho uma pizza, em quantas partes ela foi dividida aí? Que está escrito 2 no denominador? Foi dividido em 2 partes. Agora, o que indica o numerador, o número de cima? O número de cima indica o número de partes selecionadas ou utilizadas ou pintadas, a parte que eu selecionei do todo. Então, vamos de forma prática fazer um desenho disso daí? Eu tenho uma parte selecionada do total de 2. Olha só, eu tenho uma parte pintada aí de um bolo ou de uma pizza que eu dividi em 2 partes iguais, tá certo? Então, denominador, número de partes que eu parti meu objeto. Aí foram só 2 partes. Meu numerador, quantas partes eu selecionei, eu pintei, eu utilizei, que aí era uma só. Então, eu tive que pintar uma parte das 2 que tinham ali. A gente vai treinar mais um pouquinho sobre isso, mas para a gente poder treinar direitinho, sabendo como se lê, para você entender, já vamos entender como é que é a leitura disso. A gente lê assim, olha, o numerador, que é o número de cima, eu leio o meu número natural normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, não importa, normal. O meu denominador, eu vou ler de forma diferente se for o número 2 embaixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10, 100 ou 1000, ok? Tirando esses, eu vou sempre ler o número normal, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha como é que são especiais esses aí. Se eu tenho 2 no denominador, eu vou ler meio. Eu vou chamá-lo de meio. Então, aí no caso,
se eu tenho 1 no numerador e 2 no denominador, eu vou ler 1/2. Se eu tenho 1 no numerador e 3 no denominador, eu vou ler 1/3. Agora eu tenho 1 no numerador, 4 no denominador, 1/4. Eu tenho 1 no numerador, 5 no denominador, 1/5. E assim sucessivamente. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Mas é sempre um em cima? Claro que não, pessoal. Não preciso selecionar só um pedaço em cima. Ali na outra coluna nós temos outros numeradores. Olha lá. Se eu tenho 2 no numerador e 5 no denominador, ou seja, eu tenho pintado duas partes de um objeto que eu dividi em 5, eu vou ler 2/5. Ou eu posso ler 4/7, 7/8, 15/9, 1/10. Agora, se for 100, eu vou falar centésimo no denominador, então 1/100. Se for 1000 no denominador, eu falo 1/1000. Ou então, ali no caso, tenho 8 no numerador, ficou 8/1000. Mas, se não for nenhum desses números aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000 no denominador, é muito mais fácil. Por exemplo, se eu tenho 12 no denominador, então eu vou ler os dois números naturalmente e depois eu acrescento a palavra avos. Vai ficar assim, ó, 4/12. Próximo. 4/18. 5/50. 5/61. 14/99. 10/200. Não importa se o denominador for diferente desse da tabela, aí a gente vai ler o número natural acrescentando a palavra avos, ok? Aqui, porque agora a gente vai representar as frações de forma numérica. Então, vamos lembrar, o que é mesmo meu denominador? Meu denominador é o número de partes que eu dividi o meu inteiro. Meu objeto foi dividido em quantas partes aí? Em 2. Quantas partes eu selecionei? Uma. Ok? Lembrou do conceito? Ok, então vamos seguir. Tá? Numericamente isso. Primeira figura aí. Qual é o denominador? Qual é o númerozinho de baixo que eu vou colocar aí? A minha fração. Em quantas partes meu desenho está dividido? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professora, está dividido em 8 partes. Ótimo. E quantas estão pintadas? Uma. Selecionei uma. Então, nessa imagem, eu tenho a representação dessa imagem em forma de fração é 1/8. Minha representação numérica é 1/8. Próxima figura. Eu tenho aí uma figura que está dividida em quantas partes? Em 5. Quantas partes pintadas, selecionadas? 2. Então, eu tenho aí 2/5. Minha figura agora está dividida em quantas partes? Em 4. Quantas estão pintadas de vermelho? 3. Então, eu tenho 3/4. E a última figura aqui, eu tenho uma figura que está dividida também em 8 partes. A primeira estava também em 8 partes, ó. Porém, não é a mesma quantidade de partes que estão selecionadas. Lá na primeira, eu tinha uma parte só selecionada que estava em roxo. Aqui, quantas partes estão pintadas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5/8. Eu poderia dizer aí que eu comi 5/8 da pizza, se está pintado aí o número de partes que eu comi, certo? Algumas situações? Então, a gente vai escrever em forma de fração, não em forma de número normal, não em forma de número natural inteiro, ok? Quantos pedaços de pizza nós temos aí? Mas eu quero saber que fração, na verdade, que fração da pizza nós temos aí ainda nessa figura. A fração 5/6. Por que 5/6? Porque eu tenho 5 fatias aí ainda de uma pizza que deu para perceber que estava dividida em 6. Agora, quantos pedaços eu comi da pizza? Bom, dá para ver que está faltando um pedaço. Que fração é essa, então? Eu comi 1/6 da pizza. Um pedaço da pizza que estava dividida em 6. Então, eu comi 1/6.
Quantos pedaços eu comi da pizza aí? Que fração eu comi da pizza? Bom, eu percebi que estão faltando aí 1, 2, 3, 4 pedaços. E o total de pedaços que estava dividida, 10. Então, eu posso falar que eu comi 4 décimos desta pizza aí, essa marguerita. Ok? Fácil, né, pessoal? Pois é. Vamos fazer mais esse caso aí. Eu tenho uma pizza e ela está dividida com essa linha aí ao meio, dividida em quantas partes? Uma, duas, três? Quatro. Quantos pedaços ainda estão aqui na mesa? Quatro, professora. Então, eu tenho 4 quartos da pizza. Mas veja, quando eu falo 4 quartos, eu dividi a pizza em 4 pedaços e estão os 4 pedaços aí. Eu poderia dizer que essa pizza está inteira? Sim. Então, essa pizza aí, eu poderia tanto faz falar que eu tenho 4 quartos da pizza, como eu posso falar que eu tenho uma pizza inteira. Logo, 4 quartos é igual a uma pizza. Assim como 5 quintos, 6 sextos. E na próxima aula a gente vai descobrir que isso é um tipo de fração e tem um nomezinho especial para isso, tá bom? Na próxima aula você vai estudar os tipos de fração e também, que é próprio, impróprio e aparente, e também a gente vai comparar algumas frações, vamos entender o que é uma fração equivalente. Assim que você estiver sabendo bem essa parte, pode ir para a parte 2. Beijo, beijo.